Há muita coisa interessante, interessantíssima para ser estudada a respeito do tema que nós escolhemos para este mês. As perguntas e reações que eu tenho recebido, as impressões que tenho recebido de algumas pessoas que têm ouvido as mensagens, têm mostrado o quão interessante e importante é esse tema. Embora diante de tantos problemas, aflições, tantas agruras no mundo que nós vivemos, possa parecer um tanto irrelevante num primeiro momento falar a respeito do céu, quando há tantos problemas aqui na terra. Mas isso apenas num primeiro momento. A experiência com esta série, com esse assunto, tem mostrado que, na verdade, o tema do céu não é um tema irrelevante. E ele está ligado à nossa vida, ao nosso coração, às nossas preocupações de uma forma muito mais profunda que parece ou que pareça num primeiro momento, quando nós nos aproximamos nesse tema como uma curiosidade que talvez não tenha muito a ver com as nossas necessidades maiores da vida aqui na Terra. Por exemplo, essas questões que se seguem são altamente relevantes para nós e são perguntas que todos nós nos fazemos num momento ou outro da vida ou durante toda a vida. O que acontecerá com o nosso planeta? O que é que vai acontecer com esse planeta que nós amamos? O que será da espécie humana? Haverá alguma continuidade? O que será de cada um de nós? O que será dos relacionamentos que nós construímos, travamos, as pessoas que nós amamos, estimamos e que significam tanto para a nossa vida? O que será desses relacionamentos no futuro, na vida pós-morte? Bom, nós já vimos alguma coisa até aqui. Talvez hoje seja o seu primeiro sermão, a sua primeira mensagem sobre esse tema. Então eu quero só rapidamente dizer algumas coisas e conclusões que chegamos até aqui. A primeira é a seguinte: a vida não termina no túmulo, a vida humana não termina no túmulo, a sepultura não é a palavra final a respeito da vida humana. Isso nós vimos na primeira mensagem. Nós somos pó, retornaremos ao pó, como diz o Gênesis, mas nós somos mais do que pó. Diria, nós somos um tipo especial de pó, que tem o sopro de Deus, o sopro da vida eterna. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, quando nós fechamos os nossos olhos aqui nesta terra, nós seremos acolhidos imediatamente na presença do Pai, na casa do Pai, que nós chamamos genericamente de céu. É a casa do nosso Pai. Seremos acolhidos imediatamente na presença dEle, ou seja, estaremos com o Senhor imediatamente. Estas são duas certezas que nós apresentamos, certezas bíblicas. Ou seja, a morte não é um estado de inconsciência, embora a figura do sono seja utilizado nas Escrituras. Hoje nós sabemos que quando nós estamos dormindo, nós não estamos inconscientes, não é? Muita coisa está sendo processada, trabalhada, arrumada no nosso cérebro para que, acordados, nós possamos seguir com a nossa vida. Lembre-se do que disse Jesus para o ladrão ao lado dele na cruz, quando o ladrão pediu que se lembrasse dele, que ele fosse lembrado no reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a morte não é um estado de inconsciência, mas nós estaremos conscientes, e não só conscientes, mas acolhidos pelo nosso Pai Celestial na casa, naquele lugar que Jesus foi preparar para nós, naquele lugar que Deus tem preparado para nós. Essas mensagens estão nos CDs e talvez aquilo que eu falarei hoje seja necessário que você as ouça para que faça sentido ou que haja compreensão naquilo que se seguirá. Em todas as mensagens eu tenho começado sempre apontando ou mostrando alguma coisa do contexto cultural, do momento em que nós vivemos, para que a mensagem cristã seja entendida nesse contexto cultural e nesse tempo
no qual nós vivemos. E eu permaneço fiel a esse método hoje. Eu queria começar com uma observação a respeito da cultura contemporânea, da nossa cultura, no sentido geral, no sentido amplo, a cultura ocidental. O texto está na tela com a observação, é de um teólogo anglicano. Ele diz assim: abraçamos qualquer tipo de antirracionalismo, desde que ele possa oferecer algum consolo espiritual. E retornamos ao racionalismo sempre que queremos manter o cristianismo tradicional de lado. O que Wright, teólogo anglicano, está nos dizendo é o seguinte: existe na cultura, de modo geral, existe na cultura uma boa vontade das pessoas com qualquer tipo de crença, com qualquer tipo de espiritualidade, de misticismo, desde que não sejam crenças tradicionais, desde que não sejam crenças bíblicas associadas ao cristianismo. Acreditar que nós continuaremos vivendo nas árvores, continuaremos vivendo no mar, na terra, ou que ao morrer nós nos tornaremos uma estrelinha em algum lugar do firmamento, soa para muitas pessoas como algo descolado, como alguma coisa politicamente correto, ou soa ainda como alguma coisa aceitável, ainda que do ponto de vista racional, do ponto de vista das regras, dos métodos de comprovação científica, não haja uma evidência a respeito disso, mas as pessoas recebem isso com uma boa vontade. Mas, quando você diz, ou quando alguém diz, que iremos para o céu, que haverá uma ressurreição, que haverá um juízo final, e por fim nós teremos novos céus e uma nova terra, imediatamente é dado um passo atrás e diz: isso é muito retrógrado, isso é muito tradicional, isso é muito conservador. Ou seja, o que esse autor está apontando é que existe uma contradição. De um lado, as pessoas agem de modo antirracional, aceitando um conjunto de crenças vagas, e por outro lado agem com um racionalismo cientificista quando se trata de crenças bíblicas e crenças associadas ao cristianismo. Muitas vezes agem de modo agressivo. Essa é uma contradição do tempo no qual nós vivemos. A minha missão nesta mensagem, nas outras mensagens, é mostrar para você que as crenças cristãs quanto à ressurreição não são irracionais, não são crenças tolas, não são contos ou fantasias que os cristãos inventaram para a sua consolação. Minha missão é mostrar que a crença na vida após a morte não é alienante. A crença na vida após a morte, a crença no juízo final, não é retrógrada, não é vingativa, não é um Deus punitivo que tem prazer em condenar pessoas. Ao contrário de tudo isto, crer na ressurreição é valorizar a vida. Crer no juízo final é levar a sério que a sede por justiça com base na verdade, e a justiça que produz a reconciliação, não a retaliação. Crer no juízo final é levar a sério esta sede por justiça, e mais do que isso, é acreditar que a palavra final na história não será mentira, não será essa bandalheira que nós assistimos por todos os lados, mas haverá no final da história uma palavra verdadeira, que restituirá a verdade, restituirá a justiça e a reconciliação com base na verdade. Crer em novos céus e nova terra é afirmar a bondade da criação, a beleza da criação realizada por Deus. É afirmar o valor da vida material e a continuidade entre a vida presente e a vida futura. Por isso, a esperança cristã, quando bem compreendida, ela se revela muito mais revolucionária do que nós imaginamos, do que nós chegamos a supor. Eu quero tratar com vocês hoje duas questões somente. São as seguintes, as duas questões que eu quero examinar a seguir. A primeira é: qual o fundamento da ideia de ressurreição? De onde os cristãos tiraram esta ideia de ressurreição? E a segunda, como se dará a ressurreição? Esta é uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo
tenta responder nesse capítulo que nós iniciamos a leitura. Então vamos ao exame da primeira questão. De onde vem a esperança de que haverá uma ressurreição futura? Nós cremos que o futuro da humanidade revelou-se na pessoa de Jesus de Nazaré. Aquilo que foi revelado, aquilo que Jesus viveu, é fundamental para aquilo que será o nosso futuro, o futuro da humanidade. E na vida de Jesus, 4 coisas se destacam quando a vida de Jesus é mencionada nos evangelhos e nas epístolas: a sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição para a nossa justificação, a subida, a ascensão aos céus, que lemos na última mensagem, e o seu retorno, ou como nós chamamos, a segunda vinda, a consumação do reino de Deus. Observem que quando o apóstolo Paulo fala a respeito do futuro, quando ele fala a respeito da ressurreição, ele acaba recuando a esses fatos fundamentais da vida de Jesus, a 2 fatos fundamentais da vida de Jesus. Vamos rever o texto que nós lemos, os versículos 3º e 4º. Assim está escrito: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ao falar a respeito da ressurreição, no capítulo 15, Paulo inicia falando daquilo que aconteceu com Jesus e em Jesus. Para falar daquilo que Deus realizará, daquilo que Deus fará, daquilo que nós esperamos quanto ao futuro, Paulo diz: nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez na vida do seu Filho, Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 20 do capítulo 15, último versículo que lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O pensamento de Paulo, portanto, é muito claro. Se Cristo não ressuscitou, diz ele, hipoteticamente, se Cristo não ressuscitou, se Deus não ressuscitou o seu Filho, nós estaremos perdendo o nosso tempo ao falarmos da ressurreição futura dos mortos. Mas, se Deus ressuscitou a seu Filho, tudo muda. E ele diz no versículo 20, Ele é o primeiro, e esse é o sentido de primícias, o primeiro a ser ressuscitado dentre todos aqueles que serão ressuscitados. Infelizmente, até mesmo pessoas que admiram os ensinos de Jesus, muitas vezes não compreendem as implicações da ressurreição de Jesus, da ressurreição de Cristo. A importância da ressurreição, ela pode ser sintetizada da seguinte forma: se Jesus ressuscitou dos mortos, você deve levar a sério tudo que Jesus disse. Porém, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, você não deve perder o seu tempo com os ensinos de Jesus. Afinal de contas, ele estava equivocado. E você não tem por que gastar tempo com o ensino de Jesus. Logo, se a ressurreição é algo verdadeiro, ela muda completamente a nossa compreensão a respeito do futuro e o fundamento da nossa esperança quanto ao futuro. Hoje, e já não é de hoje, né, mas há muito tempo, se diz mais ou menos o seguinte: para desacreditar a ressurreição, as pessoas fazem a seguinte narrativa: naquela época, ou seja, a época em que Jesus viveu, as pessoas estavam propensas a acreditar em milagres, em coisas sobrenaturais. Portanto, assim que algum discípulo de Jesus disse, seja com boa fé ou com má fé, tê-lo visto, imediatamente esse boato se espalhou, como se fosse o famoso telefone sem fio. Um começou a contar para o outro, eles estavam desanimados e, de algum modo, essa notícia que Jesus havia ressuscitado, esse boato, encheu-os de esperança, eles se animaram e, de algum modo, ele estava realmente vivo no coração deles, porque eles começaram a proclamar a mensagem de Jesus. Isso se espalhou e assim nasceu esse equívoco acerca do qual Jesus teria ressuscitado. Essa é a narrativa para desacreditar a ressurreição de Jesus. Esse tipo de narrativa que desacredita a ressurreição ignora informações históricas que são básicas a respeito do contexto cultural e religioso do tempo no qual viveu Jesus. Ou seja, em que acreditavam as pessoas
que foram contemporâneas de Jesus. Eis alguns fatos para ajudar-nos nessa reflexão. Primeiro, o contexto judaico. É verdade, os judeus acreditavam em ressurreição, mas acreditavam na ressurreição no dia do juízo final. Dizer para um judeu religioso, para alguém ortodoxo, que um condenado à morte, que havia sido crucificado pelos romanos como criminoso, que essa pessoa havia ressuscitado dentre os mortos e que a ressurreição final não havia se realizado, mas um homem havia ressuscitado, era um absurdo. Soava como algo sem sentido. Pior ainda, afirmar que mulheres foram as primeiras testemunhas de que ele ressuscitou, era um atentado contra a lógica e o bom senso, porque mulheres não tinham o seu testemunho aceito em tribunais judaicos, ou seja, não gozavam de credibilidade quanto ao seu testemunho. Não era uma boa estratégia para alguém que quisesse contar uma mentira que fosse de fato colar. Vejamos o contexto greco-romano. Os gregos e os romanos, eles desprezavam os elementos físicos. Para eles, o corpo estava sempre em decomposição e a matéria era desprezível. E a salvação almejada era o livramento da alma, ou seja, a alma que deixava esse corpo para ir viver no céu, no mundo das ideias, no mundo ideal. Portanto, dizer para um habitante do mundo greco-romano que um morto havia voltado à vida e que esta mensagem merecia, por isso, credibilidade, era também um atentado ao bom senso. Paulo experimentou isso. Ele visitou a cidade de Atenas, foi ao Areópago, isso está em Atos 17, começou a proclamar o Evangelho e quando ele chegou na ressurreição, veja qual foi a reação daqueles que o ouviam no Areópago. O texto está na tela, Atos 17, 31 e 32. Paulo pregando, e ao final, então, ele chega a esta conclusão, falando a respeito de Deus. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora a reação dos atenienses. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Como que dizendo, se você vai começar com essa história, outro dia a gente ouve, nós não temos tempo a perder com esse tipo de história. Para eles a alma era boa, a alma era digna de salvação, mas a ressurreição do corpo não tinha sentido, o corpo era corrupto, deveria ser desprezado, deveria realmente ser entregue à morte. Eles acreditavam e valorizavam a vida após a morte, mas não viam sentido numa ressurreição do corpo. A conclusão pode ser resumida, então, em duas frases, duas reflexões, duas observações perspicazes que foram feitas por dois autores diferentes e que estão na tela para que você possa acompanhar. A primeira diz o seguinte: os relatos da ressurreição no Novo Testamento eram demasiado problemáticos para serem inventados. A ideia é a seguinte: se alguém for contar uma boa mentira, tem que cuidar dos detalhes. Não pode cometer erros primários, como, por exemplo, colocar mulheres como testemunhas, quando elas não eram aceitas. Segunda afirmação: afirmar que o líder original revivera não constituía uma opção, a menos, é claro, que fosse verdade. A menos que fosse verdade. Eu entendo perfeitamente as pessoas que têm dificuldades em aceitar a ressurreição de Jesus. Judeus, gregos e romanos do primeiro século também tinham as mesmas dificuldades do nosso tempo. Os cristãos não contaram que o túmulo estava vazio, que Jesus havia aparecido diversas vezes para diferentes pessoas. Eles não contaram isso porque eles queriam ganhar credibilidade. Eles não contaram e não inventaram essa história com esse objetivo, porque isso simplesmente não funcionaria. Seria um grande equívoco fazer isto. Eles contaram a história da ressurreição por uma única razão: porque Cristo ressuscitou.
porque isto aconteceu, porque eles foram impactados, eles ficaram assustados quando tiveram os primeiros encontros com Jesus, porque eles não esperavam isso. Eles contaram isto porque isto aconteceu. Agora volte comigo para 1 Coríntios 15, versículos 5 e 7, o texto está na tela. E apareceu a Cefas, isto é, a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Veja o detalhe da frase seguinte: dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, isto é, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por que Paulo menciona que a maioria sobrevive até agora? Era perfeitamente possível viajar no Império Romano com segurança. E Paulo faz essa menção dizendo, se você quiser conferir, se você quiser falar com uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, você pode fazer isso. Muitas delas estão ainda entre nós e você pode conferir isto que eu estou dizendo. Bem, por que retroceder até a ressurreição de Jesus? Porque a nossa ressurreição, a nossa esperança de ressurreição fundamenta-se na ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, se Deus manifestou o seu poder ressuscitando-o dentre os mortos, Ele tem poder para ressuscitar todos aqueles que morreram, todos aqueles que dormiram, na expressão de Paulo. Segunda questão: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? É isso que Paulo pergunta no versículo de número 35. Eu sei que esse é um dos aspectos mais perturbadores da doutrina cristã, a ressurreição do corpo. Quando disse na última mensagem que o céu não é a nossa morada final, algumas pessoas revelaram uma perplexidade. Afinal de contas, se o céu é um lugar sem pecado, se o céu é um lugar no qual nós estamos na presença de Deus, se o céu é um lugar sem dor, por que não poderia ser a nossa morada final? A razão é a seguinte: Deus não irá abandonar este planeta Terra como um projeto que não deu certo, como um projeto fracassado. Deus não vai descartá-lo como algo que não funcionou. A Terra não é uma incubadora de almas que são criadas aqui para viverem no céu. Não é essa a ideia da criação de Deus. Às vezes, algumas expressões da esperança na vida eterna são apresentadas como um filme de ficção científica. Esse planeta está estragado, enfermo, doente, e nós vamos viver em algum outro lugar no sistema solar, deixando para trás esse lugar para o qual não há conserto. A Terra, na doutrina bíblica, o planeta é criação divina, é criação de Deus. Não será abandonada, mas será redimida do cativeiro, do pecado, ou seja, da escravidão, da destruição e de tudo aquilo que deturpa a criação de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8. A própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Tudo isso que nós assistimos nas catástrofes ecológicas, algumas bem recentes, são o gemido da criação, que aguarda a sua libertação, mas não a sua destruição. Veja o que Paulo escreveu na sequência a respeito do nosso corpo, da nossa vida. Ele diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que Paulo não diz, como diria Platão, a libertação da nossa alma, que sairá desse corpo. Ele diz a redenção do nosso corpo, a libertação do nosso corpo, não a libertação apenas da nossa alma. A esperança anunciada não é de que finalmente a alma será libertada do seu corpo e irá viver uma vida puramente imaterial em algum lugar. A esperança é de que este corpo, que partilha fraquezas, partilha doenças, partilha toda a fragilidade deste mundo, este corpo será transformado
num corpo igual ao corpo do Cristo ressurreto, o corpo glorioso de Jesus após a sua ressurreição. Veja comigo 2 versículos, eu não li o capítulo todo, 15, é um capítulo bastante extenso, depois você pode lê-lo com cuidado na sua casa, mas veja os versículos 51 e 52. Assim disse Paulo na sequência: eis que vos digo um mistério, ou seja, o mistério revela, mas também oculta. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, ou seja, aqueles que estiverem vivos por ocasião da consumação do reino, da volta de Cristo, e nós seremos transformados. Seremos transformados de que forma? Seremos transformados à semelhança do corpo do Cristo ressurreto. E como era o corpo de Cristo após a sua ressurreição? Por aquilo que está dito nos evangelhos. Era material o suficiente para ser tocado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Era suficientemente material para partilhar uma refeição com eles, e os evangelhos dizem que Jesus ceou com eles. Era real o suficiente para realizar uma caminhada ao lado dos discípulos que iam para Emaús, para assentar-se com eles à mesa, para partir o pão, mas era suficientemente livre para desaparecer diante dos olhos deles. Este era o corpo ressurreto, o corpo ressurreto de Jesus. O problema é o seguinte: a nossa mente, influenciada pelo platonismo, associa espiritual a imaterial. Alguma coisa, para ser espiritual, tem que ser imaterial. Se for material, não é espiritual. A ressurreição de Jesus ensina que o corpo ressurreto é espiritual. O corpo ressurreto é espiritual, mas nem por isso deixa de ter materialidade. Uma materialidade de tipo diferente da materialidade corrupta, mas é material, é concreto, é real, nem por isso deixa de ser corpo. Na ressurreição, nós receberemos um novo corpo, é o que diz a mensagem bíblica. Será um corpo transformado, seremos os mesmos e simultaneamente diferentes do que nós somos hoje. A ressurreição tanto preserva a nossa identidade quanto a transforma. Você diz, mas como isso é possível? Isso soa estranho. Pense um pouco comigo, não é essa a sua experiência? Nós sabemos que em ciclos de 7 a 10 anos, o nosso corpo, na sua estrutura biológica, muda quase que por completo. Alguns dizem que por completo. A sua estrutura muda. Você, ao olhar para uma foto sua de 15 anos e para uma foto agora, se você tem 30, se você tem 45, 60, você percebe o quanto você mudou ao longo do tempo. Como você continua mudando ainda. Entretanto, embora o nosso corpo mude, e não só o corpo muda, a nossa mente, a nossa autocompreensão psicológica, ela muda. Mas existe um elo que faz com que você se reconheça, um elo que mantém a sua unidade essencial enquanto pessoa. A mensagem cristã a respeito da ressurreição ensina exatamente isto, mas com um acréscimo. E o acréscimo é o seguinte: a semente de vida pessoal, a semente de consciência única, essa unidade, essa pessoalidade que existe em você, esse caráter singular que está em você, esta semente que foi plantada nesta terra, frutificará para toda a eternidade e por toda a eternidade. Você não terá mais o mesmo corpo, mas terá um corpo que veio, que foi criado por Deus a partir das experiências e vivências que foram experimentadas neste corpo, nesta vida. Portanto, que vieram para você e que terão continuidade a partir desta experiência corporal que você tem e que guardam alguma identidade com essa experiência corporal. Numa linguagem metafórica, Paulo prossegue dizendo, o texto está na tela:
Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos, em que corpo vêm? Insensato, diz ele. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que Paulo está afirmando é: há tanto continuidade quanto descontinuidade na ressurreição. Há continuidade entre aquilo que foi plantado nessa terra, na forma de uma vida corporal, e aquilo que ressuscita na vida eterna, ou para a vida eterna, numa nova terra e novos céus. Essa é a doutrina de Paulo. Concluo. Quem ressuscitará dentre os mortos? Todas as pessoas. Todas as pessoas segundo o ensino de João e o ensino de Paulo. Todos serão ressuscitados para o juízo. Nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, assim está dito: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5:29. O que será exatamente a ressurreição do corpo? Será o recebimento de um novo corpo, que é tanto igual quanto diferente em relação ao corpo que nós temos hoje. A ressurreição tanto preserva a nossa identidade corporal e pessoal, quanto a transforma. Terceira questão: por que receberemos um novo corpo? Por que ele é necessário? Para vivermos na nova terra, para usufruirmos da Jerusalém celeste, que, como está no Apocalipse, desce do céu para a nova terra. Quando acontecerá a ressurreição? Quando Cristo voltar para consumar o seu reino. E a respeito disso, a palavra de Deus diz que ninguém sabe hora e dia. Portanto, precisamos manter a atenção e a vigilância. Como acontecerá isso? Nós lemos. Como é que acontecerá isso? Num abrir e fechar de olhos. Num instante, num piscar de olhos, isso se dará. A morte estará para sempre vencida. A nova realidade de Deus e a habitação de Deus junto com a humanidade será um fato triunfante. Por isso convido você para que fique em pé e leia comigo o texto que sintetiza a nossa esperança da ressurreição. Leamos a uma só voz o texto que será projetado na tela. Leamos: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém.